Bom dia, querido. Paz seja convosco. Vamos recolher o nosso maná de hoje, então. O tema do nosso maná hoje é perspectiva espiritual diante dos desafios. Eu quero te convidar a abrir no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, é a parte B do versículo. Você dá um pause enquanto procura para depois continuar assistindo comigo, amém? Vamos lá? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A gente começa aqui com uma indagação de Davi. E eu quero agora te levar na situação que nós estamos falando. Davi era filho de Jessé, estava lá em casa, levando a vida dele na moral, e simplesmente foi chamado para levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra junto com o rei Saul. Mas olha só o que acontece na situação. Aquela afronta, porque o Golias era um guerreiro filisteu, estava afrontando os israelitas. Por que ele estava afrontando? Porque estavam em guerra, tinha armado um campo de batalha, e o filisteu fez uma proposta, que alguém dos israelitas lutassem contra ele, um só, e a guerra ficasse por isso, sem que tivesse um combate entre os exércitos. E a proposta foi aceita, só que ninguém de Israel tinha coragem. E Davi chega naquela situação, vê o que está acontecendo, e a primeira pergunta dele é: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Senhor? E eu quero trabalhar nisso agora, a forma como a situação é vista, como a afronta é vista. A vida nos propõe muitas afrontas. Talvez você tenha sido afrontado na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Talvez você tenha sido afrontado de várias maneiras. Mas eu quero te dizer, a forma como você vê a situação determina como a situação vai acabar afinal. E a prova que nós temos hoje é Davi. Nós vamos trabalhar em cima disso hoje, amém? Vamos lá. A forma como você vê e enfrenta os desafios determina o resultado que você vai obter. Se você enfrentar eles de maneira diferente do que as demais pessoas, você vai ter um resultado diferente do que as demais pessoas. Amém? Você tem que entender isso. Se você agir como quem está à sua volta, você vai ver na sua vida o mesmo resultado de quem está à sua volta. Então você tem que prestar atenção e ser diferente. Quando você for afrontado por uma situação, você tem que ver ela com perspectiva espiritual. Ainda que pessoas que você ama ou pessoas que amam você queiram te dizer como você deve agir ou o que está acontecendo na verdade, não dê ouvidos. Veja como Deus vê, faça como Deus quer que seja feito. Amém? Vamos então para o tema da nossa mensagem, para os aspectos da nossa mensagem de hoje. Primeiro aspecto: a afronta é uma oportunidade. Muitos encaram como afronta, muitos encaram como um problema. Para Davi foi a oportunidade. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 17, 24, que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Todo mundo estava se borrando de medo de Golias. Todo mundo estava tremendo na base. Todo mundo estava vendo a afronta, o problema que era. E Davi não. Davi pergunta: quem é, pois, esse incircunciso? Davi não estava nem aí para o que estava acontecendo, estava achando errado e ponto final. Só que ele sabia da oportunidade. Se você ler ali o versículo 25 seguintes, você vai ver que o rei prometeu muitas coisas para quem vencesse aquele filisteu. E Davi estava atento nisso. Davi sabia que aquilo ali podia ser uma afronta, mas na verdade era pretexto para uma grande oportunidade que Deus estava dando para ele. Amém? Segundo, o jeito do mundo não é o seu jeito e nem o jeito de Deus. Veja, querido, na hora da batalha, quando Davi se propôs a lutar contra Golias, tentaram oferecer para ele algumas coisas: caneleiras, capacete, armadura, ofereceram uma espada. Tudo isso colocaram nele, mas ele disse lá no capítulo 17, versículo 39, a parte B: não posso com isso. Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha só que interessante. A armadura, a caneleira, tudo que Davi tinha recebido representa a força do mundo. Os recursos que o mundo oferece. É o primeiro ponto que eu vou tratar nesse aspecto. Sabe, querido? E às vezes você quer vencer a situação com aquilo que o mundo tem te oferecido. Você tem sido afrontado e pega os recursos que o mundo propõe para você para tentar vencer o que o mundo tem usado para te afrontar.
que adianta? Se para você você quer vencer ferro com ferro, querido, não vai adiantar. Não é assim que funciona. Você tem que saber travar a batalha com perspectiva espiritual. O que é mais fácil? Ir para o hospital, levar alguém doente? Ou orar pela cura? Perspectiva espiritual. É muito simples. Você tem que estar atento a isso. E também tem uma outra questão. Não, o jeito do mundo, a proporção do mundo sobre os problemas, elas são reguladas também pela sua fé. Você não pode fraquejar. Você não pode ficar querendo resolver com o seu braço. Às vezes você pensa até em trapacear, não acha justo, quer fazer do seu jeito, quer dar um jeitinho na situação. Para com isso, rapaz. Para com isso, querido. Vai resolver com perspectiva espiritual. Você não tenta fazer do seu jeito, tenta fazer do jeito de Deus. Davi não levou aquelas coisas. Davi não usou da armadura. Ele sabia que era em Deus que as coisas iam acontecer. E é nesse aspecto que eu quero trabalhar agora, a perspectiva espiritual. Isso é ver o problema como Deus vê. Todos se viram pequenos diante de um gigante. Davi se viu santo diante do incircunciso. Olha só a diferença na visão. E é isso que eu quero te propor. Sabe, querido? Você tem que estar atento. Lá em 1 Samuel 17:45 está escrito que Davi disse: tu vens comigo com espada e lança e escudo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Deus dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te dará a tua cabeça para mim. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial do Filisteu darei hoje mesmo às aves do céu. Isso é a fé de Davi, querido. Isso é a fé de Davi. Você tem que entender isso. Você tem que ver com perspectiva espiritual. A Bíblia termina essa história desse desafio com o seguinte versículo. Está lá no versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu. E matou, porém não havia espada na mão de Davi. Querido, foi com a força de Deus que tudo aconteceu. E é isso que eu desejo para você. Que você vença com a força de Deus essa semana. Em nome de Jesus, tenha uma perspectiva espiritual diante dos desafios. Amém? Fica com Deus, querido. Tchau, tchau.